Tertúlia. Hoje é dia 17 de janeiro de 2011, segunda-feira. O verbete é o 1812. 5 páginas, 47 elogias e 20 máximos. No detalhismo, nós chamamos a atenção, tem 14 máximos. Agora, o tema, duplo karma. A especialidade é a duplo karmologia. Definição. O duplo karma é a conta corrente kármica, cosmoética, aberta, de duas consciências, a partir da grupo karmalidade da convivência, por meio da constituição da dupla evolutiva, bem articulada e harmoniosa. O teor da afinidade holopensênica do casal íntimo. A expansão da autopensenização nos debates no aconchego do lar. O duplismo evolutivo libertário. O duplismo exitoso da dupla de consciências interassistenciais. O manual da dupla evolutiva como medida da condição pessoal quanto à duplologia. A residência proexogênica da dupla evolutiva. As 4 pré-kundalines da residência proexogênica. A cabeça energética da dupla evolutiva. Os EVs A2 dos parceiros da dupla evolutiva. A mega euforização A2 dos parceiros da dupla evolutiva. A relação paraprocedencial dos parceiros da dupla evolutiva. A bi-encapsulação dos componentes da dupla evolutiva. O cotejo entre fichas evolutivas. Eu li aqui um terço do que nós estamos falando na fatologia e parafatologia. Eu quero lembrar que no laboratóriologia tem o laboratório conscienciológico da dupla evolutiva, aí está repetido. Nós vamos tirar isso aí. Agora, quer dizer também que está faltando um ponto, já que vocês gostam de ver os detalhes, está faltando um ponto na numerologia aqui que ele falou, mas na verdade ele está errado. Aqui não está faltando, porque é o segundo não tem. Esse ponto é o ponto normal mesmo. Você não notou que em numerologia, antes lá, as qualificações, tem um ponto em negrito. Ele está certo. Estou só te corrigindo aí na história, porque... Agora, chama atenção na argumentologia. 5 instâncias kármicas básicas assentadas nos princípios de causa e efeito. 6 categorias de confrontos no universo do duplismo, sendo ideais os primeiros termos. 12 objetos objetivos, funcionais, mega desafios disponíveis para os parceiros da dupla evolutiva bem entrosada, sobre as quais vale insistir. São 12 objetos objetivos. Agora, na remissiologia, destacamos 5 entre os 15 verbetes indicados. Díptico evolutivo, duplismo libertário, parceiro ideal, pentáculo duplista e trintão sem duplista. Frase enfática. A pesquisa e a compreensão da condição cosmoética do duplo karma amplia de forma significativa a cosmovisão da consciência interessada em compor a própria dupla evolutiva exitosa. Você já abordou o assunto do duplo karma? Qual posicionamento você mantém a respeito? Vocês estão vendo que o duplo karma, aí no caso, é um adendo para o processo da dupla evolutiva, que é a base do processo de tudo. Antes de mais nada, a gente tem que ver que a evolução que está se fazendo aí está dentro do processo de causa e efeito. Então, é o grupo kármico. Então, o duplo karma é muito importante ser estudado. Agora, pergunta. A pessoa que se dedica à assistencialidade somente nesse plano físico, praticando voluntariado em diversas áreas, auxiliando as pessoas carentes de sua comunidade, em termos de ajuda na melhoria da sobrevivência e qualidade de vida, amparando quem necessite cuidados sempre que se faz necessário, mas não se interessa por estudos e nem assistência ligados ao plano extrafísico,
está também contribuindo desse modo para a sua evolução? Não há dúvida que está. Agora, está repetindo as vidas passadas, porque nós já fizemos isso em vidas anteriores. O problema agora é a TARES. É a tarefa do esclarecimento, é abrir o jogo. Soco na cara e fratura exposta, impacto terapia. Exposição, explicitação da realidade, para a gente não perder tempo. Essa vida nossa vale por 15 das vidas anteriores. Outra pergunta. Faço assistência como psiquiatra praticamente todos os dias, das 8 às 20 horas, priorizando o atendimento de pessoas de baixa renda. Estou muito longe de ter meu pé de meia, até pelo fato de muitas vezes cobrar muito pouco pelas consultas. Tenho pensado em aumentar minhas atividades com o objetivo de aumentar meus ingressos e também diversificar minha assistência, além de dedicar mais tempo ao estudo, o que implicaria diminuição na assistência individual. Porém, estou notando muitas dificuldades. Isso se deveria aos amparadores não querer que diminua a minha assistência, ou aos assediadores que não querem que eu fique bem, ou a mim mesmo, que ainda não escolhi o que fazer corretamente. O que fazer nesse caso? Eu acho que você tem que dar priorização. Agora, eu sou aqui tido como sendo a maior cobaia da paróquia. Então, eu quero falar para você, eu, na minha condição, eu tinha, durante muitos anos, uma clínica gratuita. E eu fechei para poder fazer o trabalho da TARES. Eu acho que o trabalho da TARES é superior a esse processo. Pensa bem. Você tem que priorizar agora, é você que tem que estudar isso. Estou te falando o que eu fiz na minha vida. Eu faço TACOM quando precisa, mas meu processo é TARES. Isso aí é mais prioritário. Se não, é aquilo que eu falei para a pergunta passada aí que eu respondi. Já está repetindo, isso é automimese, é repetição, é bate-penseridade errada, não é o ideal. A gente tem que renovar, fazer reciclagem. Outra pergunta, o que significa quando ocorre o desaparecimento da cabeça na técnica da clarividência facial? Mostra que a ectoplasmia está mais densa, então aquilo está cobrindo as áreas da visão da clarividência facial. Essas coisas ocorrem. Agora, você vai perceber o seguinte, geralmente apaga e depois acende, apaga e depois acende. Isso faz parte, é por causa do efeito da fumaça, da neblina, da ectoplasmia em cima do processo. Presta atenção quando aquilo volta. Agora, por exemplo, eu fazia para fazer o defloramento para psico de certas pessoas materialistas, colocava a clarividência viajoura em cima do processo, mas principalmente a facial no acoplamentário. Fazia o acoplamento na minha casa. Então a pessoa vinha e daí a pouco começava a passar um desfile de cara na frente da minha cara. Então aquilo chamava atenção. Então apagava, vinha outra cara, apagava, vinha outra cara, apagava, vinha outra cara. De modo que presta atenção, porque às vezes, junto com isso aí, vem uma outra cara em cima daquela anterior. Agora, outra pergunta aqui, braba. Após certo tempo de práticas energéticas para instalar o EV, como já disse em tertúlia passada, tenho as noites mal dormidas e uma em especial me assustou muito. Acordei de madrugada com a ideia convicta de entrar no quarto de minha irmã com intenções sexuais. Saí do meu quarto e abri a porta do dela. Sorte que ela havia dormido na casa de uma amiga, não estava lá. Nunca pensei nela com essas intenções. São tão nojentas, vindas de um irmão. Naquela noite, era como se eu não fosse eu. Porém, estava em plena consciência de mim. Estou com medo que a situação piore e eu não controle. O professor recomendou um teletertuliano para fazer o curso de balanço existencial. Mas como meu dinheiro é pouco, o professor tem outra recomendação? Algum livro, DVD, práticas energéticas? Realmente, agora estou com medo. Olha, nós vamos dar aqui os seus dados com a pessoa para ver se a gente acerta. Vê se ele vem aqui. E aí a gente dá um banho de loja nele. Isso aí é assédio do brabo. Ele está bem assediado. Então é bom que esses apareçam. A gente dá um banho de loja, né? Hein? Pois é, pode dar cortesia do balanço. O balanço é quando? Em março. Mas é que eu preciso de ver até lá. Eu acho que seria bom ele vir logo. Fala com ele para vir na semana que vem aí. Paga aí a viagem para ele. Agora, gente,
tem aqui o nosso amigo que está me falando aqui sobre o processo da Chiara Lubitsch, lá do movimento dos focolares, que era católico. Eu quero te dizer que eu nunca dei valor demais para isso não, porque o processo é católico. Se isso aí fosse muito bom na situação, teria saído do catolicismo. Inclusive, eu não sei atualmente, eu acho que nem isso existe mais, porque a nossa amiga já dessomou, ela não está aí mais. Eu estou só te falando o que é que eu conheço disso. Agora, o processo nosso é a renovação atual. Vamos pensar nisso. Isso é que interessa, a reciclagem. Eu queria mostrar para vocês, isso aqui é aquela revista Carta Capital. Aqui é vendida para o governo. O povo já falou que ela é vendida. Foi vendida, então faz propaganda da presidência, do Lula, aquele negócio todo. É o Nino Carta, que é o chefão aqui. É um dos maiores jornalistas da história do Brasil, jornalista. Mas que a revista é vendida, é vendida. Ele recebeu uma porção e fez uma porção de propaganda. Daí a pouco ele declarou depois a favor da candidatura dela, da presidente. Então é um processo vendido. Tem gente que é a favor disso, tem gente que é contra. É muito controvertido a condição do jornalismo vendido. Agora, Carta Capital, Nino Carta. Agora, o que se passa? Eu leio a revista, certo? Tem, às vezes, artigo muito bem feito, tem outras pessoas que escrevem. Hoje mesmo, eu quero falar aqui para vocês, que tem aqui a Brasiliana, que é um artigo do Fábio Fujita, que está falando, não queime sem ler. Escritora distribui de graça 4.000 exemplares de seus livros que seriam destruídos pela editora. A editora é a Planeta. E acabar com 2 livros dela, Mentiras e Confissões e A Cama Redonda de Maria Beatriz. Por apresentarem, eles falaram o seguinte, veja só a técnica da editora para queimar livro. Por apresentarem um nível insatisfatório de rotação comercial, serão submetidos à destruição física para saneamento de estoque. Estudaram bem a classificação para mostrar com todo eufemismo, né? Como queimar? O Baez devia de saber disso aqui. Quer dizer, aqui é queima de livros, incineração de livros. Agora, o que se faz? A autora pegou e foi distribuir. Estou dando livros. Aqui, ó, tem até uma foto dela dando os livros. Foram exatamente 4.000 exemplares, ela deu dado, tá? Em vez de incinerar. Aqui é queima de livros. Eu vou pôr aqui para guardar isso aqui, que vale a pena. O artigo é muito bom. Eu não estou lendo tudo, estou só falando para vocês. Agora, ó, o que deve ter feito a Planeta decidir queimar, porque não estava vendendo os livros são tudo um pouco na base de sexo só. Tem um pouco de pornografia, porque a dona é a Chantal Dalmas, entende? Ela é de São Paulo, tem uma formação em Direito, e tem até outros livros publicados. Ela que publicou As Serpentes do Paraíso. Agora, então, com isso, a gente vê que ela agiu bem. Ela está correta, ela tem até a capa dos livros aqui. Então. Agora, se alguém quiser ver, é só olhar aqui. Agora, ela participou na revista VIP de uma sessão sobre sexo. Essa Chantal Dalmas. O processo é esse. Agora, isso aqui é bom para entrar lá nos nossos dados sobre a queima de livros. É a turma do Baez. Agora, gente, queria falar outra coisa para vocês. Isso aqui é um livro, eu quero dizer que tem, nós ganhamos até recentemente 2 exemplares desse livro. Tem exemplar disso aqui lá na holoteca. O caso é o seguinte, é do Lester Brown. Isso aqui está sendo muito falado, esse livro. É o Plano B 4.0. É a mobilização para salvar a civilização. Esse livro é muito sério. O Bill Clinton falou dele. Todos devemos escutar com atenção as opiniões de Brown. Mas tem um monte de gente falando a favor desse homem. Realmente ele é um dos que mais combate a sujeirada da lixeira planetária que estão transformando a Terra. Esse negócio, tudo que tem piorado, inclusive essas coisas lá do Rio, isso tudo já faz parte da destruição do planeta. Agora, ele fala aqui, no fim, o último capítulo dele tem um monte de coisa. Eu vou ler só uma coisinha ou outra para vocês. O negócio do futuro e as mudanças drásticas.
a morte de nossa civilização. É muito complicado imaginar algo que antes, nunca experimentamos antes. Então, é preciso ver. A gente, às vezes, não tem nem o vocabulário, nem a experiência, nem a perspectiva. Ele está passando pelos problemas que eu passo com a conscienciologia, para mostrar as coisas que nunca a pessoa viu, nem nada. Então, ele fala sobre o colapso da civilização, que sempre existiu essas coisas devido à escassez de alimentos, mas que agora a situação é mais precária. Na verdade, esse negócio de escassez de alimentos, não adianta falar muito nisso, porque o Brasil hoje tem mais gente gorda do que gente magra. Está com excesso. Então não adianta falando muito em fome, não, em certas áreas não. Na África, em alguns lugares sim, mas outros não. É bom a gente clarear isso. Agora, nunca vivenciamos tal situação. O maior indicador do nosso drama é o número de países em falência. Nosso futuro depende da erradicação da fome e da diminuição do número de estados decadentes. Mas isso não acontecerá se continuarmos agindo do mesmo modo. Precisa de haver uma mobilização mundial. É esse que é o plano B que ele fala aqui. O título do livro é isso. É a única saída. É uma intensa mobilização para reestruturar a economia mundial. A pobreza conduz ao desânimo, induzindo as pessoas a atos desesperados. O planeta é finito, os recursos naturais, precisa fazer uma estabilização da população. Nós temos falado disso há muito tempo. Eu sempre fui favorável ao planejamento familiar. Sempre disse isso, desde lá de Uberaba. Agora, ele acha que os países estão seriamente enfermos. Precisa fazer uma UTI para os países. Olha o que está acontecendo em Portugal, na Irlanda, aquelas coisas todas agora recentes. Ele tem razão. Agora aqui, é preciso de reutilizar e reciclar tudo. Os países estão seriamente enfermos. Agora, o negócio mais sério que tem é a luta entre a velocidade dos políticos e a velocidade da natureza. A natureza é capaz de estar agindo mais depressa, vai acabar com muita gente aí. Seremos capazes de acabar com o desmatamento da Amazônia antes que a região seque ao fogo e transforme-se em uma área desértica? Essa é a verdade ecológica que nós precisamos. O socialismo falhou por não deixar o mercado dizer a verdade econômica. O capitalismo pode entrar em colapso por não deixar o mercado dizer a verdade ecológica. Olha lá o negócio lá dos protocolos de Kyoto, as coisas deles tiraram do corpo fora, ninguém está assumindo nada. Mudanças ousadas e dramáticas são necessárias. Precisa fazer a rede para a neutralização das emissões de carbono, que é isso que está sendo feito com as árvores, aquele negócio todo. Agora, é preciso de ver, eles estão estudando isso seriamente por todo lado. Precisa de fazer uma realocação tributária. Inclusive, 2.500 economistas, inclusive 9 ganhadores do Nobel de Economia, estiveram estudando o realocamento e estão de acordo com a realocação tributária. Então é preciso estudar esse negócio dos tributos, dos impostos, como é que estão. Agora, tem um cara que falou, existe algo de inacreditável no fato de que o mundo gasta centenas de bilhões de dólares por ano para subsidiar sua própria destruição. Quer dizer, a Terra está querendo suicidar. É o que eu falo faz já algumas dezenas de anos. Então, a economia está conturbada. E agora, tem muita coisa que precisa ser feita aqui. A economia mundial sustentável. Aí é que entra o processo da sustentabilidade. Mudança na forma de pensar e nas atitudes. Ele, então, fala que os modelos que tem é Pearl Harbor, Muro de Berlim e o sanduíche da mudança social. Ele dá 3 tipos aqui da mudança no fim do livro dele. Agora, ele fala também o que eu e você podemos fazer. E dá uma opção de dica para os leitores. Estamos trabalhando para salvar a civilização. Temos que ajustar os nossos estilos de vida. Destruir os sistemas naturais de suporte é uma loucura se nós continuarmos assim. Nós estamos destruindo os sistemas naturais de suporte. Agora, é preciso ser nós agora, nos tornarmos a geração que mudou os destinos da Terra, recolocando o mundo na trilha do progresso sustentável. A vida na Terra, isso vai servir na vida na Terra de todas as gerações futuras. De modo, se alguém quiser ver esse livro, vale a pena. É um dos grandes livros que foi publicado ultimamente. Esse aqui, no Brasil, já foi falado muito sobre ele. Muita gente já falou. Foi publicado em 2009, já vão para 2 anos.
Plano B 4.0 é o nome. De modo que vale a pena a gente pensar nisso aí. Agora, outra pergunta. Estou namorando há 11 meses com uma menina que sempre soube não ser uma dupla evolutiva. Recentemente conheci uma pessoa que, se topasse unir a mim com o objetivo de dupla evolutiva, acho que poderiam ajudar muito um ao outro. Porém, ela também tem namorado. O que seria bom observar antes de tomar uma decisão comprometedora é usar a cosmoética. Antes de mais nada é isso, você ficar com a sua consciência tranquila e não fazer o serviço do predador. É cuidado com isso. Outra pergunta. Como ocorre o duplo karma do serenão? Aí é bom perguntar, né? O que vocês acham? Ele geralmente, as minhas suposições, eu já falei aqui, ele geralmente escolhe uma pessoa pré-serenona, se ele é serenão. Se ela é pré-serenona, escolhe um pré-serenão, que é para ajudar. Vocês não vão ver dupla de serenões, isso é bobagem. Eles não vão precisar disso. Eles estão dupla evolutiva para melhorar a evolução. Um serenão não precisa estar ajudando o outro. Tem que pegar um que está precisando. Uma coisa é certa, aonde aparece o serenão numa dupla, ele é a cabeça energética do casal. Isso eu garanto. Vocês não podem falar nada. Já estou dizendo alguma coisa que é real. Agora outra. Em megapensenologia, não existe casal eterno. Poderia nos ampliar melhor este megapensene? Vida após vida, mudamos vários fatores das nossas vidas, holopensene, companhias, oportunidade evolutiva e nossas duplas. Mas podemos voltar até a mesma dupla anterior, mas não indefinidamente? Sim, pode voltar, mas não indefinidamente. Não existe alma gêmea. Esse é um contexto que a megapensenologia quer explicitar, é lógico. Presta atenção no que é. Outra coisa, com tanta gente na Terra que precisa evoluir, você vai casar com a mesma pessoa? Isso é errado, em vez de arranjar outro para ajudar. Como é que vocês falam hoje? A fila anda, não é isso? Tem que olhar isso aí, como é que é isso? Agora, outra. Com as tragédias que ocorreram no país, morreram muitas pessoas, mas também milhares de animais. É uma única fazenda, foram mais de 100 cavalos. E outros tantos estão feridos e talvez tenham que ser sacrificados. Por favor, me diga, como fica a situação de tantos subhumanos? Por que tantas mortes de animais? O pior é a morte de ser humano, que tem consciência e que está morrendo. Quer dizer, isso quer coisa mais burra do que isso? Tem 17 anos e pensa em fazer veterinária, mas gostaria de ter em mente que esses pobres criaturas têm um lugar melhor para ir sem ser esse planeta. Tem, mas eles precisam da gente, sabe? Porque você já foi esse bicho. Por isso você está querendo ser veterinário agora. Faz parte do seu serviço. Você está trabalhando com os nossos primos. Vamos em frente. Faz parte do serviço. É a vida. Agora, sobre o duplo karma, alguém quer falar alguma coisa? Fazer algum depoimento? Aqui no ar. Se coloca na parafatologia a questão do cabeça energético da dupla, certo? Só para tirar uma dúvida. O cabeça energético da dúvida é aquele que tem mais energia ou é aquele que domina mais a energia? Que bobagem, essa pergunta sua não tem razão de ser. É aquele que tem mais desenvoltura com o parapsiquismo. Tá, mas vamos colocar da seguinte forma. Tem uma pessoa que é ectoplasta, mas estrambelhada. Tem o outro que não é, mas domina um pouco mais a energia, mas tem um volume menor. Escuta, o processo é o parapsiquismo. Quem é que é a melhor performance? Esse que tiver a melhor performance acabou, ele domina a energia. Não adianta querer tergiversar, isso é ou não é, a pessoa vê logo. E outra coisa, convivendo, todo mundo vê aquele que supera. Entende? A pessoa que supera, a mulher ou o homem. É duro quando é a mulher que é a cabeça do casal. Se o homem não tem uma boa abertura consciencial, é um problemão, cria problema entre eles. Mas a gente tem que falar nisso, que existe a cabeça energética do casal, existe. Agora, a energética aí que nós estamos falando é a parapsíquica. É a cabeça parapsíquica que vale mais claro. Entende? Agora, é a mesma coisa. Por que no caso da mulher ficaria um problema para o homem?
porque ela fica superior a ele em matéria de multidimensionalidade, processo às vezes de assistencialidade, ela às vezes é que começa a ter netos primeiro, isso tudo coloca o homem no lugar dele, se ele interessa pelo assunto. Quando o homem não se interessa, tudo bem, até que melhora. Tem uma mulher que veio reclamar de mim porque o homem não estava se interessando pela tarefa. Eu falei, beleza, você já pensou? Você já está fazendo, se ele deixa você fazer as coisas e ele pensa bem, está ótimo, abençoa o cara, já é uma grande coisa. Agora vai ajudá-lo. Ela é a cabeça energética do casal, tem saída. Agora estava reclamando que o homem, assim, calma, não reclame, ajude. É claro. Sim. A cobaiagem recíproca na condição da dupla evolutiva. Você pode falar mais sobre isso? Cada um de nós é cobaia de todo mundo, né? Agora, dentro do processo da dupla evolutiva, um é o cobaia do outro, é o principal cobaia, é o outro. É o duplista, ou a duplista, é a principal cobaia. De modo que isso é o tempo todo, é isso aí. A gente vê como é que funciona. Agora, o ideal na dupla é os dois caminharem juntos, sem emulação, sem competição, sem concorrência. Você sabe que isso não é fácil, nem sempre. Cláudio, agora é o ideal. Na parafatologia, na terceira linha de baixo para cima, os débitos grupo kármicos contraídos conjuntamente a serem resgatados. Isso é onde que está? Na parafatologia, de baixo para cima, terceira linha. Os débitos do grupo kármico contraídos conjuntamente a serem resgatados a dois. Sim, o que você quer? Fala um pouquinho aí, se sempre existe essa... Sempre tem, né? Ninguém se junta aqui à toa. Não tem sua razão. Agora, uma das coisas dos débitos mais sérias que tem, quais são? Quais são as coisas? Lembra de alguma coisa? Tem uns, daqui. Os débitos daqui. Quais são? Filhos. Os filhos do passado, as besteiras que foram feitas com os filhos. A paternidade, a maternidade, as bobagens todas que foram feitas. Isso tudo aí, às vezes, os dois têm que se juntar para acertar o processo da interprisão grupo kármico. E outra coisa, às vezes, eles vêm e não podem nem ter filho, nem devem ter filho. Eles têm que trabalhar com o que sobrou daquilo que eles fizeram errado. No caso do pai que sai de casa ainda quando as crianças muito pequenas. Pois é. Sim. É isso que o Rousseau já tinha falado. Não, do jeito que está caminhando, é a pouco. Quem vai sair primeiro de casa são os pais. Está acontecendo atualmente. Isso já tinha sido falado há mais de 2 séculos por aí. Já tinha gente falando disso. Essa saída, às vezes, prejudica mais do que... Não, o processo todo é romper o contrato. Quer dizer, a pessoa que arranjou filho e não leva os filhos até crescer na hora certa. Mas eu digo o pai que, mesmo saindo, ele não é presente, ele não dá um apoio. Mas então, é tudo errado. Outra coisa, só de separar, se tem criança pequena, um menino, por exemplo, pequeno, separou, o pai vai embora, aquela mãe vai ter problema com o menino. O pai é muito útil perante a criança que está crescendo, principalmente o homem. O povo não dá valor para isso. A maioria é analfabeto, né, nessas questões. E outra coisa, alguns desejam continuar anáfas, apedeuta, não quer saber disso, para não pesar na consciência. A vergonha. Isso tudo a gente tem que pensar. Professor, página 86, parafatologia, segunda linha. As 4 pré-kundalinis da residência pró-exogênica. A residência é a base da pessoa. Então, dentro da geopolítica, a residência pró-exogênica é básica. Agora veja, toda energia depende e deriva ou é detonada pela pré-kundalini, que é a sola dos seus pés. Agora, num casal, tem 2 solas de pé do homem, 2 solas de pé da mulher. Isso, dentro da casa, é muito importante, é o processo de energia. Tudo depende disso. Entendeu? Por isso que eu estou chamando a atenção aqui, que é seríssimo. Dentro do duplo karma, as 4 pré-kundalinis.
Então, basicamente, é a partir desse convívio da dupla que surge, então, esse sinergismo. Eu não estou ouvindo nada que você está falando aí. Está um pouco baixo. É a partir do convívio da dupla que surge esse sinergismo energético, que então o professor chama aqui as essa quatro. Primeira coisa para mexer com qualquer coisa de energia no casal depende da pré-kundalini deles. Então, por exemplo, tem aí o verbete sobre residência proexogênica. Tudo a gente está vendo. Isso é a geopolítica, geografia política. Professor, 85, fatologia, a quarta linha, de cima para baixo. Autodidaxia afetiva. Onde é que está isso mesmo? Na fatologia? Autodidaxia afetiva, sim. Autodidaxia é o autodidatismo, né? Agora, afetivo, quer dizer, você tem que evoluir. Então, você vai arranjar uma dupla, você tem que entender cada vez mais o seu duplista. Quantos anos vai passando, mais você vai entendendo mais. Isso é a autodidática de todo dia. A gente tem que aprender o que é a pessoa. Cada pessoa é um curso que você está fazendo com ela. Agora, se é um duplista, esse é o curso principal. Eu achava que daí parte, né, a possibilidade da dupla. Autodidácia afetiva. Não, tudo depende disso, né? Depende da pessoa se entender. Mas acho que a possibilidade de poder O quê? compartilhar É. aprendizado. Duplo Aprendizado. é isso. Porque outra é para fatologia, o cotejo entre fichas evolutivas. Que é de baixo para cima, a quarta linha. O cotejo entre fichas evolutivas. Isso. É você comparar a ficha sua com a dele. Como faz a gente? Vocês sabem, vocês estão vivendo um com o outro, vocês estão sabendo muito bem como é que vocês são, a pessoa fica conhecendo. O código de acesso. Sabe todos os poros, conhece toda a pele e conhece todos os chakras da pessoa. O que você queria? Ronaldo, aqui, página 85. Não sei se está funcionando. Página 85, a última linha, os reencontros de destino. Sim, os reencontros de destino. O que você quer? A minha pergunta é o seguinte: pode haver, ainda na intermissão, uma combinação de algum tipo de senha para quando os dois se encontrassem? Tem muita gente que faz isso, né? É? Agora, nem sempre dá certo. A coisa mais séria que tem são os perturbadores antecipados. Aqueles que aparecem antes da hora. Tem um amigo meu que eu falava assim, essa aí não é a pessoa que você devia de fazer a dupla. Mas ele já estava encaminhado para o casamento. Eu mesmo fui o casamento dele. Mais tarde eu falei assim, olha, a pessoa vai aparecer até o fim do ano. Tudo aconteceu. Deu um problema para todo mundo. Arranjaram filho. Se ela viu. Então, mas nesse caso tinha senha com a pessoa? A que era realmente? Pergunta para ele, né? Não sei. Então tem essa situação, perturbadores antecipados. Tem muita gente, os atravessadores. Tem vários nomes, você pode pôr nisso, né? Agora, o que acontece mais mesmo é a precipitação, a impulsividade, a síndrome de quê? Qual que é a síndrome? Vocês estão aprendendo. O que você queria mais? Neosinapsologia. Neosinapsologia. Neosinapse. Isso. O que tem? O segundo it. As neosinapses na verponologia conscienciológica. O que você quer? Eu achava, isso tem a ver com as sementes robaciológicas que Também, está promovendo a conscienciologia. Tudo é o processo de você ter
novas ligações no seu cérebro, divida as ideias novas que a Conscienciologia Porque te disso dá. também se fundamenta a dupla, né? A proposta da dupla, a proposta. Entra nisso. E nem entra nisso. Só voltando àquela questão ali da senha do encontro destino. Que tipo de senha poderia ser para a pessoa reconhecer? Tem um reconhecimento da energia? Às vezes alguma coisa que aconteceu no curso intermissivo. Por exemplo, os dois se encontraram devido um pé de jabuticaba em 1600. Então ficou o pé de jabuticaba. Então, os dois aí vêm lá, conversa com uma outra consciência e fala assim, começa a pensar bem na jabuticabeira. Jabuticaba, jabuticabeira, jabuticaba, jabuticabeira. Pensa bem nisso, que isso aí vai aparecer lá. Chegando lá, vocês vão ver. Aí vocês vão ter assim uma queda para jabuticaba e jabuticabeira. Vocês vão acabar se encontrando a partir disso. Isso pode ser uma senha. Estou te dando uma ideia. Às vezes, muitas coisas é devido ao processo do encontro extrafísico que encaminhou alguma coisa encriptada. Aquele seu amigo lá de Uberaba, que a gente foi na casa, que deu o caroço de manga para a esposa, né, na época, poderia ser alguma coisa assim. É isso aí. Agora, tem uma opção de coisa, né? E tem isso extrafisicamente, não acontece só com dupla, acontece com os amigos, com as amigas, com tudo isso. Por exemplo, não é estranho a hora que vem, por exemplo, o Hayek, depois some. Vem o Condorcet Silva, o cara que falou, não, eu quero ser aviador. E ele morreu de avião. Entende? Assim tem um monte da minha época que eu vi. Eu falo sempre desses dois, mas tem mais. Agora, vê, tudo é amigos com a situação toda. E outra coisa, esse povo não casou. Nem eu também, na ocasião, não casei, não tinha nada. Isso foi muito antes. Então, esse processo de encontros humanos tem sua razão. Agora, eu penso que, por exemplo, vocês vão ter muita gente procurando vocês para ter encontro na outra vida próxima. Como assim? Na intermissão. Aquilo que eu estava falando de ontem para vocês, eu estou falar hoje, mas outro assunto. Mas amplia isso aí. Então, por exemplo, como vocês já tiveram uma vida já pensando muito na intermissão, muita gente vai querer encontrar aquilo que ainda não teve vida pensando demais na intermissão, quer dizer, concurso intermissivo recente, etc. Ele vai querer saber onde é que você vai renascer, como é que vai ser, o que você vai fazer, que eu quero encontrar com você, porque assim pode ir. Ele vai arranjar um amparador intrafísico através da sua pessoa. Isso aí é o atrator ressomático até certo ponto. É aquilo que eu falo. Não tem lógica isso para vocês? Presta atenção. Agora aqui, estou assistindo a tertúlia online daqui de Quinisna, na África do Sul, 4 horas a mais que o horário brasileiro. E fico muito feliz pela praticidade que a internet proporciona em termos de expansão das ideias da conscienciologia. Sabe que eu também fico muito feliz. Aqui vivencia-se o universalismo em todas as esquinas. São 11 línguas oficiais e muitas etnias vivendo em paz após o fim do apartheid. Como posso otimizar o fraternismo nesses dias que passarei por aqui? Sendo fraterno ao máximo. Tudo que você puder nesse sentido, você está por aí. Realmente, o negócio lá não é fácil. Agora, ó, só uma dica. Olha bem a sua saúde, para você não pegar alguma doença brava por aí, tá? África do Sul, conforme o lugar que a pessoa for, parece a Índia, é lugar perigoso. Na Índia os caras fazem 52 tipos de vacina para ir lá. Até nos filmes os caras falam isso, é um monte de vacina que a pessoa faz para ir à Índia. Então na África do Sul também tem alguns lugares que precisa ter cuidado. Outra coisa, vocês vão ao Haiti, a mesma coisa. Estou só falando, lembrando a ele, né? Agora, ele conhece o assunto, é da área dele aí. Agora, outro. Penso que seria interessante para todos o livro B 4.0 de Lester Brown, está disponível na íntegra no download no link. E aqui está falando, o endereço será colocado na tela. Então põe.
Vamos abrir. Não tem jeito de aumentar isso, não, está muito pequeno. Eu gosto de tudo grande. Mas olha, eu vou ler aqui. http://www.wordwatch.org.br/plano-b.pdf. Acho que eu falei tudo certo, né? E sem hesitar. Fala mais alto que é bom, né? Para a turma escutar, né? Página 85. 85, a última linha, na empatologia. Mas para o final, diz assim, empatia... A empatia à primeira vista. Seu amor à primeira vista. A minha pergunta eu admito o amor à primeira vista. Você admite? Não. Ah, não? Não então sei, é isso. Não sei. É isso. Não, eu pergunto, isso seria uma promoção do amparo ou pode ser assédio também, quando isso acontece? É lógico, tanto faz quanto tanto fez. Tem gente que tem ojeriza à primeira vista. Agora, o amor à primeira vista é que a gente tem que exaltar, né? Esse que manda, né? Eu, por exemplo, eu tive um amor à primeira vista, como a maioria desse povo que está aqui. Homens e mulheres. Agora, pior, os gatos e cachorros também que tem aparecido aí. Mas minha dúvida é, quando isso acontece, podemos fazer a leitura, que é uma promoção do amparo, ou pode o assédio também promover isso? Não, tanto o assédio quanto a simpatia pode ajudar a pessoa a pesquisar a si mesmo, o seu egão. Isso é muito importante. Então, o assédio, às vezes, tem pessoas que precisam mais de estudar o assédio do que o amor. Porque ela está totalmente vidrada no ódio. Vocês não viram um dia desse aquilo que a dona falou aqui? O ódio que ela tem da situação? De modo que o negócio é muito sério. Você tem que pensar, cada pessoa de um jeito. Né? Olha bem como é que você é. Agora, falar em ódio, essas coisas todas, eu queria falar uma coisa para vocês, sério. Eu estava esperando que a nossa chefe não apareceu. Ah, está lá em cima? Ah, então tá bom. Mas o caso é o seguinte. Eu sempre falei para você aqui sobre pós-fácil dos originais, tá certo? Eu escrevi sobre isso, eu falei, mas agora estou entrando no prefácio dos originais. Então, dentro do prefácio dos originais, o primeiro verbete que eu já vou escrever, que diz respeito a isso, é o ataque paraterapêutico. Uma das coisas mais bravas que tem. Ataque paraterapêutico. O que significa o ataque? É esse que acontece comigo todo dia. Entende? Aquele que se acontecer com uma pessoa que não está habituada, ela cai. Vai dar uma crise nela, dá uma síncope, o diabo. Agora, eu recebo isso todo dia. Os amparadores trazem. E para mim, aquilo passa batido, tangencia. Mas a gente ajuda, dá um impacto no processo, que é o ataque extrafísico direto, o mega sediador, por exemplo, ele vem. Então aquilo mexe em todos os meus sinaléticos. Aí eu começo a jogar energia, às vezes em menos de um minuto ele já é encaminhado. Alguns são encaminhados até para a OFIEC. Então isso é o prefácio dos originais. Vamos supor que eu esteja trabalhando com um monte de gente aí. E aí os amparadores afastaram as pessoas, limparam o ambiente, eu estou me sentindo muito bem sem nada. Aí eu vou trabalhar, vou pegar os originais. Na hora que eu vou pegar os originais, eles trazem o cara. Para limpar a coisa, porque aquilo faltou. O que é que está fazendo? Entende? Vocês entenderam? É prefácio perfeito. E outra coisa, como diz respeito aos originais, é perfeita a expressão. Nunca ninguém escreveu sobre isso que eu conheça. Nada. Agora, eu estou estudando com calma, eu quero ver se eu dou 10 aspectos do ataque paraterapêutico, que é o choque, você está entendendo? De desassédio, né, da história. Agora, eu estou falando isso porque há muito tempo que eu estou pensando nisso. Mas eles mesmos falam, não, por enquanto não. Agora o enumerador falou, olha, está na hora de você escrever. Está na hora, põe para frente. Aquilo que eu falei tinha opção de temas ainda para desenvolver e tal. Agora, veja, esse encaixa com os pós-fáceis e encaixa com os nossos processos todos de desassédio que tem por aí.
Paulo. Agora, esse verbete vai dar pano para manga quando eu trouxer aqui, que ele é sério. Agora, é o primeiro que eu posso mostrar sobre o prefácio. Mas ele por que explica perfeitamente. Valdo Aque, mas por que no prefácio? Por que? Escuta, os originais são os textos que você está escrevendo, você está desenvolvendo no computador. O prefácio é uma coisa que está começando, são os prolegômenos, você entendeu? Os pródromos dele. E o pós-fácio é aquilo que vem depois dos originais. Então, depois dos originais, você já sabe, a pessoa que trabalhou durante muitas horas, está ativa, e o corpo cansou, ela precisa de dormir. Na hora que ela vai dormir, a cabeça está recheada de ideia de todo jeito. Às vezes vem aquele monte de ideia. E são os pós-fácios dos originais, que é o continua. É aquele, então, que é mesmo pós-fácio. É epílogos, é um extra, é aquilo que está além. Agora, o prefácio é aquele que vem antes. Aquilo que eu estou dizendo, o cara, vamos supor, eu estava trabalhando com os outros. Então, sobrou lá uma consciência que eles não me trouxeram. É uma braba. Então, ele chega e coloca dentro da minha psicosfera. Eu trabalho com aquilo. Conforme o caso, a maioria, a gente trabalha, às vezes, num minuto, a pessoa já é encaminhada, devido ao processo de energia. Agora, tem casos que não. Tem casos que tem que pegar, tem mais de uma sessão, o negócio é mais prolongado. Teve uma semana dessa que eu tive um aqui, que eu cheguei e falei, não, eu tive essa noite um caso aí mais bravo. Aí eu tive que trabalhar 3 vezes no negócio e tal. Depois foi encaminhado. Tem um agora recente que teve comigo, que foi uma vez só, mas eles não levaram para mim ao FIEX. Acharam que eu não milicia. Agora você veja bem, quando a gente não merece isso aí, eu bato palma. Né? Mas a pergunta é, por que os amparadores escolhem justo o antes, naquele momento? Eu vou trabalhar para não deixar, se soltar a pessoa vai criar problema. E outra coisa, é a hora que eu estou para mim começar também limpo, porque a hora que eu vou pegar nos originais, eu estou com a corda toda. Então eles vão me levar no meu pico máximo de assistência que eu posso fazer. Por isso que às vezes demora um minuto só. Agora, o caso todo é que mexe toda a minha sinalética. Eu vou explicar isso. As vantagens que tem o processo dessa... Isso é uma semi-possessão violenta e abrupta. Você está entendendo? A verdade é essa. Do jeito que é, mas não é. No caso que o negócio vem e vai. Mas outro dia agora, você... tem uns que são até bacanas. Eu às vezes acordei, saí da cama para trabalhar de madrugada, 1h30 da manhã. Quando eu estou lá, ligando os aparelhos, as coisas todas para ver tudo, entrando no Boeing, né, para fazer o Boeing decolar. Entende? O meu trabalho. Na hora que eu estou lá, que eu sento, quando tem o negócio todo eu olho, tem lá aquela consciência. Aí a gente começa a utilizar a energia. Pouco tempo vai, etc. Tal. Aí eu vejo, vocês vão deixar ir comigo ou se vão levar? Entende? Limpa tudo. Eu estou com a corda toda, até o último, limpamos o que precisava. Mas agora há pouco você falou, tem vezes que não é só naquele minuto, vai ficar mais tempo. Não, quando o negócio é assim, você precisa ver o que eles vão fazer. Se eu continuo ali, se vocês vão levar para outro lugar, se vão deixar no FIEX para a gente poder trabalhar, tudo depende. Outra coisa, às vezes um só não adianta, eu tenho que trabalhar com 3, 4, tudo em seguida. É aquele negócio, a fila aumenta. Eu não estou entendendo uma coisa. Outro dia, não sei se foi o João Paulo ou se foi o Eliel, não me lembro qual dos dois fez essa pergunta. Se era só, aí você falou, se é só num minuto? Eu disse, não, só aquele minuto resolveu. Mas agora há pouco você falou, às vezes tem que ficar mais tempo. Tem casos que é 1 minuto, tem casos que é 1 mês. Eu já tive consciência comigo semanas na UFIEX. Direto na psicosfera, né? Não, na UFIEX. Mas e aí, como é que vai e volta? Como é que é isso? Eu vou lá, estou assistindo. Está mantendo a pessoa em casa, com calma. Ele é o meu hóspede. Um hospital. Está na enfermaria. O pior não é isso. O pior é a hora que tem uma pulsão. Né? Isso aí é fichinho. Agora, quase sempre, quando é assim, um titular, líder, sabe, mega assediador, tem gente atrás. Então, aí que começa aquilo que eu sempre falei aqui. Você lembra? Há muitos anos eu falava nisso. Os assediadores do FIEX. São esses caras que aparecem.
Volta aqui no ar. Esse fim de ano, eu tive um monte de casos desses assim. É como se eu estivesse encerrando o exercício de alguma coisa. Agora, continua agora em janeiro, do meu jeito, eu estou indo. Agora, tem vindo muita gente aqui, né? A maioria da nossa tertúlia esse ano está mais de 100 pessoas. É a fase, né? Época de janeiro, verão, esse negócio e tal. Quando esquenta, esquenta um pouco. Esquenta o calor, esquenta um pouco. Entendido? Entendido? Agora, por exemplo, essa semana mesmo eu tive um desses ataques violentos. Agora, é bacana, eu escuto tudo quanto é campainha que eu tenho dentro de mim, né? Minha sinalética toda vibra com o negócio na hora. Agora, aquilo vai amainando, 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 amainando. E eu entro numa mega euforização. No fim da história, quase sempre eu estou numa mega euforização. Entende? É aquele negócio que eu vou da baratrosfera, da sarjeta abissal, até o píncaro da mega euforização. Às vezes isso num minuto. Por isso que eu falo do processo da taquiarritmia, esse negócio. As pessoas têm que desenvolver o parapsíquico para saber como é que é isso. Não tem outro jeito. Agora, esse livro eu não posso exigir de ninguém, tem que ir com calma. E outra coisa, os amparadores só fazem isso quando já tem consistência, confiança naquele caso, na pessoa, que não vai deixar nenhuma relíquia, nenhuma, entende? Os processos negativos, as sequelas bravas ou qualquer coisa disso, não pode deixar nada. Valdo, quando ele chegou há muito tempo na UFIEX, como é que você vai fazendo essa assistência? Há um mês. Você vai sair do corpo, vai conversar, vai doar energia. Lá, tem um amparador que fica de olho, segurando a barra. Então, aquilo é permanente. Então, ele vai mudando a Já houve caso que eu tinha tanta gente que eu tinha umas viagens para fazer, eu cortei tudo. Tá. Não viajei. Para ficar junto. Então, a ideia é que ele... Porque a hora que você sai, você fica mais distante fisicamente. Sim. Agora, isso não é bom, nem sempre é bom. No meu caso, por exemplo, estava em desenvolvimento, uma opção de coisa. Eu já fiz isso tudo. Isso até eles entenderem, Valdo, esse Outra coisa, eu não podia falar o que é. Valdo, mas por que você cancelou a viagem? O que houve? Você está doente? Eu disse, não, eu estou com um problema aí que eu tenho que resolver. Ficava só por isso. Mas às vezes era ofiético. Só para eu ficar ali mais atento. Porque se eu ficar no lugar e ficar atento, eu posso sair de dia e ir lá. Não preciso esperar de noite. Você está entendendo como é que é? Sim, sim. O que é bacana nisso é que não tem alfândega, você está entendendo? Não tem que pagar pedágio. É tudo em casa. E antes de ter o FIEX, como é que isso acontece? Isso às vezes acontece, eles levam tudo para quando a pessoa, eles trazem, é uma pessoa moderada. Eles não vão trazer aquele que estoura consciência. Eles vão trazer só um traquezinho, né, pequenininho, traque. Não chega assim uma bombinha. Agora, com isso, eles levam depois, encaminham a pessoa para a comunidade. Mas nesse caso pode ir, voltar e trazer de novo? Não, nem sempre não. Quando tem assim, eles geralmente levam, encaminha e pega outra coisa. Agora, o processo é aquilo que eu falo. Qual o meu mérito nessa história? Eu sou gente humana e tenho energia de bicho, animal. É isso aí que ajuda. E sou consciente. E outra coisa, sou um cara sem vergonha, mais do que vocês. Nem tudo quanto é assediador me pega e eu nem estou aí. Quer dizer, eu sou totalmente sem vergonha. Que é o que eu desejo, essa sem vergonhice eu desejo para todos vocês. Agora veja, precisa de anos no mesmo corpo para o pré-serenão ou a pré-serenona ficar numa posição adequada. Isso aí não vai. Aquele negócio que eu falo, não, em 2 anos você domina a energia. 2 anos só para isso, não dá para chegar nisso não. Agora, é preciso o ideal, geralmente, quando eles fazem, eu estava perguntando para eles, uma das coisas que eles fazem mais é quando a pessoa já tem a mega euforização. Porque ao mesmo tempo que ela tem o negativo, ela tem o positivo num minuto. Agora, você veja, isso tudo, eu já tinha ideia toda, as coisas todas no espiritismo, tentava explicar, não adiantava nada. Não, mas Allan Kardec não fala nisso. Eu falei assim, e a vovozinha, vai bem? Mas fala.
Duas perguntas para fazer. A primeira delas, aqui na página 89, você poderia ampliar o conceito da taxologia, o quarto confronto, duplismo policármico, duplismo duplocêntrico? O duplismo policármico e o duplismo duplocêntrico. O processo todo é o seguinte: aqui é necessário estudar muito, porque tem duplas evolutivas que se amam, se sentem muito bem, tem muita harmonia entre elas, mas os dois só pensam em si próprios. Lá no Instituto tinha muito disso. As pessoas que chegavam, não, nós só trabalhamos juntos, eu e minha mulher, todo lado que nós vamos são só nós dois. Às vezes não dá os trabalhos, não permite uma coisa dessa. Foi aí então que a gente começou a ter que tomar medida, por exemplo, ECP1, ECP2, para cortar o processo. Porque eles ficam com egoísmo a dois. Isso não é dupla evolutiva. Entende? Agora, o policármico é aquilo que é aberto para todos, que não espera retorno da assistência feita. Você entendeu a diferença? É, um competitivo, o outro não. E qual que é o outro? A outra pergunta, eu cheguei justo quando você estava falando, peguei lá pela metade. Você estava falando a respeito de o que acontece numa dupla quando a cabeça energética é a mulher. Quais são as dificuldades que você estava falando? Se você poderia me repetir isso? É porque a mulher, geralmente, dentro dos parâmetros humanos, em muito lugar, você sabe, até hoje, ela está por baixo na situação. O homem pisa na mulher. Agora, quando vem o processo da dupla, a coisa fica muito objetiva. E se a mulher desenvolveu mais, aqui o que acontece? A maioria do povo mais desenvolvido nosso aqui, tudo é mulher. Está conosco. Então, nas duplas evolutivas, muitas delas, quem é a cabeça energética para a psique é a mulher. Isso aí cria um problema para ela perante o homem. Se o homem não liga para nada, é aquele que não quer saber da conscienciologia nem nada, para ela, às vezes, conforme o caso, até uma bênção. Mas e se ele é tal machão, quer aparecer, aquele negócio todo, isso é um problemão. Eu já tive aí quantos casos disso no Rio, sabe? No exterior, aqui. E a mulher não pode disfarçar? Pode o quê? Disfarçar. Não, é o que ela faz, pois a mulher, por que o homem fez tanta coisa na mulher? Para ela aprender a simulação, a dissimulação. Quem é que é o melhor dissimulador da Terra? Mulher, não é homem. Agora, ela tem que usar, é essa hora que ela tem que usar. Para que ela é feminina? Mas meu benzinho, a TENEPS não vai fazer mal nenhum para você. Eu estava até pensando, sabe a sua mamãe? Eu vou trabalhar com ela na TENEPS. Olha só, isso tudo é dissimulação, olha o negócio. Porque a TENEPS, por exemplo, a pessoa tem que ficar simpática a TENEPS para ajudar. Mas no caso de uma dupla evolutiva, é cosmoético fazer isso? Arranja outra saída. Não, eu te peço, arranje, quem sabe que você tem, que veio lá do planeta Fofofó, né? Vai dar. Dos males o menor, Grace. Não tem outro jeito, não. É o jeito. O que vai fazer? Agora, eu estou falando daquela mulher do negligê, que às 7 horas da noite fica esperando, toda perfumadinha, depois do banho, toda produzidinha, mas está dentro de casa com negligê, esperando ele na porta. É essa. Quer dizer, feminina, alto nível. Essas mulheres são irresistíveis para os homens quando elas são assim. Por quê? São milênios. Ela aprendeu tudo. O que você queria? Volta aqui na parafatologia, o último item, os estudos sobre o auto-revezamento multiexistencial A2. Você comentou ainda há pouco essa questão, até da megapensenologia lá, de inexistem, né, casais eternos. Então, que é interessante também haver mudança de uma vida para outra para poder ajudar mais. Mas aqui você está falando do auto-revezamento. Quando que é? Às vezes tem um casal que eu conheço que tiver 6 vidas juntos de algum modo. Eles não fizeram dupla evolutiva em 6 vidas, mas tiveram muito juntos. Sim.
Então, de vez em quando, em vez de dupla evolutiva, um era pai do outro. Entendeu como é que é? Então, mas quando que o critério, vamos dizer, as pessoas já estão lúcidas, estão fazendo a dupla, quando que deve se pensar dentro do autorrevezamento de fazer um autorrevezamento a 2? Não, qual o conosco critério? aqui todo mundo tem que pensar, não é a 2, tem que pensar Grupal. a 3, 4, 5, 10, 20, 50. Então, Tem mas... que pensar nisso, que é o problema do grupo carne. Não, perfeito, mas aqui você está falando do autorrevezamento a 2. Lógico. Qual é o critério quando é interessante ser ou Quando não? os dois conjuminam, estão tudo no mesmo nível, a situação é a mesma. Tem gente aí que vai começar a fazer livro, por exemplo, a Mega Gesconjum. Mas esse autorrevezamento a 2 também não entra naquela condição do ciclo da atividade? Quer dizer, se Não, for pensa interessante bem. para o trabalho... Pensa bem, você vai escrever um livro com o Roberto. Vocês vão fazer um autorrevezamento a 2 para a próxima vida, se o livro for bom. É isso que eu quero dizer. Estou dando um exemplo. Isso é inevitável. Nós vamos ter aí, não demora. Parece que já tem caso desse jeito. Eu já vi. Volta aqui no ar. Aqui na. Hein? Está começando. Um grupo, né? Mas tem mais gente lá. Eu estou falando é um negócio assim que às vezes vão trabalhar 40 anos para fazer aquele da Mega Gestão, os dois juntos. Pode falar. Página 85, terceira linha de baixo para cima. Ele coloca ali, ó, a duplista atual. Na condição anterior de retromando duplista atual. É o que eu estava falando aqui agora há pouco. O que você quer? Você entendeu, não entendeu? Não, eu entendi. Mas a questão é, isso é um aspecto positivo ou negativo na relação a 2? Se a pessoa... Geralmente, quando a pessoa tem noção daquilo, é porque já é positivo. Isso é uma regra. O resto tem que ver cada caso. Agora, se já tem muita noção do assunto, é porque já é positivo. Senão a pessoa não teria chegado naquele esclarecimento. A autolucidez não alcançaria esse nível. Uma das coisas mais sérias que tem no assédio e na coisa errada é a perda da lucidez. A pessoa não vê o essencial. Quando já tem uma ideia do essencial, é porque a pessoa já está num nível melhor. Agora aqui, poderia elucidar o processo de interação através dos opostos na dupla evolutiva? Sim. Uma coisa encaixa na outra. Não é só processo de sexo. Mas o problema é encaixe. Tudo é um problema de encaixar. Por exemplo, o homem sabe alguma coisa nessa área. A mulher sabe na outra área. Ele não sabe nada daquela da mulher, a mulher não sabe nada na área dele. Os dois vivem, vão esclarecer ambos a vida inteira. Agora pensa nesse encaixe em 5 áreas diferentes. Então, é uma beleza. Agora, é difícil o processo das pessoas se inteirarem, bem fazer a interação, devido os dois bicudos que não se beijam. Quando acontece isso, é um problemão em matéria de afetividade. Então, ele estava muito acostumado com a coisa séria dentro da matemática. E ela muito acostumada com as coisas sérias dentro das fantasias da arte. Às vezes dá um problema danado, se há um processo afetivo bravo. Um homem inacessível, a mulher toda feminina, um problemão. Isso tudo é que a gente vê aí todo dia. Mas agora, às vezes foram eles mesmos que escolheram para vir junto. Chega aqui, cada um vai para um lado. A pior coisa que tem é aquilo que eu, na minha condição de projetor consciente de Zéfiro, eu via. E que o centro lá, o Redentor, andou até publicando uma elaboração de pintura feita à mão para mostrar isso. É a hora que o casal vai dormir, aparentemente você olha na cama, parece que estão até juntos. Mas o homem está deitado aqui, sai para cá. A mulher está deitada aqui, junto dele, sai para cá. Quer dizer, quando ele sai fora do corpo, cada um tem um outro destino. Então eles não estão juntos. Agora, o Centro Espírita Redentor andou mostrando isso, porque eles lidavam muito com isso. Eu mesmo andei conversando com gente que era de lá. Então tem uma pintura colorida
os dois dormindo lá na cama, a mulher para um lado, o homem para o outro. As projeções são antípodas e totalmente diferentes um do outro. Então, aparentemente estão juntos, mas na realidade estão totalmente separados. Outra pergunta. Qual a melhor maneira de assistir uma duplista ninfomaníaca no que se refere aos assediadores que acompanham? A prática do sexo diário pode amenizar o problema, desde que tomar todos os cuidados energéticos? Pode, ajuda. Só para reforçar, eu e a moça não moramos juntos, o relacionamento tem 5 meses. Aí é preciso de ter cuidado, porque se você não mora junto e ela é ninfomaníaca, como é que você vai confiar na moça? Algum homem aí quer dar alguma sugestão? Eu não deixo saindo para isso. Nos meus cursos de sexomática tinha muito disso aí. Alguém quer se aventurar? Algum homem quer opinar nessa justiça salomônica? E a vovozinha vai bem? Né? O processo é esse. A primeira coisa aí para a moça é o seguinte: faça ela fazer exercício. O primeiro presente que você deve dar para ela é o seguinte: venha para a minha casa, nós vamos morar juntos, e eu vou te dar uma esteira aeróbica. Lógico, o processo todo aí é esse. Agora, depois, fazer um bom check-up nela, inclusive com uma ginecologista, para ver o que se passa, para ver o que é que ela tem. Porque há uma porção dessas que parecem ser ninfomaníaca que não tem nada. Ela não sente nada, às vezes o útero é até infantil, mas ela quer superar aquilo. Então, isso tudo também é preciso clarear bem. Ninfomaníaca de que modo? Porque você sabe, uma mulher ela pode fingir orgasmo com a maior naturalidade. Então, abra o olho. Estou só falando, abra o olho. Nesse caso, mulher já é difícil em matéria de sexo. Agora, se o cara já está achando que ela é ninfomaníaca, primeira coisa, tem que ver a vida pregressa dela. Fazer exame de sangue. Isso é a primeira coisa que teria, né? Exame de sangue aí implica em HIV, um monte de condições, aqueles bichinhos esquisitos e tal, tem que ver tudo. Agora aqui. Entendi perfeitamente quando o senhor disse não haver alma gêmea. Eu e meu marido estamos juntos há quase 11 anos e nos conhecemos desde a adolescência. Houve uma paquerinha nesse período, mas cada um tomou um rumo e teve um casamento. Ele teve um filho. Depois de separado, nos encontramos, casamos, tivemos 2 filhos. O mais interessante é que na primeira vez que fizemos amor, tive a sensação que não era a primeira vez. Apesar de ser ele, e ele afirmou ter tido essa mesma sensação. Não pode ser que realmente já estivemos juntos em alguma ressoma prévia? Que novidade, hein? Uma coisa tão óbvia. Olha, Bidu. Já ouvi o senhor falando sobre infidelidade consentida. Podia aprofundar o assunto? Dar exemplo de quando essa situação seria necessária? Como seria o envolvimento energético, afetivo, sexual de outras pessoas no relacionamento da dupla? Tem dificuldade de admitir essa questão. Seria esse o sentimento possessivo? Não, você está correto. A infidelidade consentida é dos males o menor, é quando não tem outra saída. Por exemplo, vamos examinar esse caso do nosso amigo que tem uma moça que é ninfomaníaca. Ele vai soltar a moça durante 3 meses que precisa fazer um estágio lá no fim do mundo, no outro continente. Como é que é? Ele vai soltar a moça? É isso aí que é infidelidade consentida. Às vezes, para o casal não se separar, é a única saída. Eu sempre conto o caso lá, porque eu tive vários casos desses para enfrentar nos States, tanto na parte de New York e Washington, como também na área do Pacífico, lá na Califórnia. Agora, teve um caso que eu nunca pude esquecer. Eu sempre falo aqui, que esse eu não pude esquecer porque deu muito trabalho, mas eu segui e deu certo. Até quando eu fiquei sabendo, até o século passado, no fim do século passado, no ano 2000, 1999, eles ainda estavam juntos, tudo firme. Mas o caso é o seguinte: um grande interesse numa cidade lá no interior dos Estados Unidos. E dentro do processo, o prolongamento dos interesses dele, com aquele dinheiro todo e o processo lá das empresas, tinha um negócio lá na América Central que tinha que ir uma pessoa para resolver o problema. Mas lá,
tinha que acompanhar. Você sabe, América Central, produção de coisa que tem que pegar, sabe, tem que acompanhar. O olho do dono é que vê o arroz crescer. Então agora o que é que se passa? Com aquilo, como é que ficava o casal? Os dois doidos um com o outro. Como é que vai fazer? Aí começaram a pensar, não, vamos arranjar alguém para fazer isso. Mas eles não arranjaram ninguém que pudesse confiar. Mesmo dando dinheiro, arranjou o CEO ou qualquer coisa, não tinha jeito. Não, o jeito é um de nós ir. Então aí, o que faz? A mulher falou assim, você vai. Agora, ó, o negócio lá ia era alguns meses. Se você não aguentar a barra, etc., você só pode ter contato com a fulana, porque ela conhecia o pouco que eles iam encontrar. Então, o que fizeram? Primeira coisa, os dois foram lá, viram a situação, depois resolveram o que é, ela deixou o cara lá e voltou para os Estados Unidos para cuidar das coisas. Agora, na verdade, pelo que eu fiquei sabendo lá, houve pouco processo, mas que houve por parte do homem, que era muito tempo. O cara cheio de vida, etc. Tal. Agora, é muito chato, o cara falava para mim, muito chato. Você telefona para o seu amor e se derrete no telefone. Depois você vai para a cama com outra mulher. Quer dizer, eu não me sentia bem com essa situação. Entende? Mas agora veja, esse é que é um tipo de casamento aberto que os americanos fazem. Às vezes do mal é o menor. Agora, que eu vejo é estranho, eu falava com eles, é o processo do dinheiro ser superior ao processo da afetividade. Então, eu falei assim, ó, se vocês dão tanto valor para o dinheiro, olha bem o processo da afetividade. Ele tem que superar o problema da sexualidade no caso de vocês. Eles conseguiram. Isso é que a gente chama, a consentida seria isso aí. Agora, por exemplo, na questão de jovens, isso aí é um problemão. Jovem que vai estudar fora. Porque o problema todo é ter isso que esse casal tinha. Esse casal tinha um trafor muito grande. Sinceridade. Que é o que às vezes falta nos casais. É preferível ter a sinceridade, fazer isso que eles fizeram, do que não ter a sinceridade e o cara ou a mulher ficar com autoculpa para o resto da vida, vai criar problema para a dupla. Isso é que é o duro. É o assédio. Agora, essa sinceridade é uma profilaxia, é a prevenção, a vacina. Agora, é duro. Eu acho que expliquei, eu acho que a pessoa está entendendo. Outra coisa, isso aí é um dos assuntos mais difíceis que tem dentro da sexosomática nossa. Eu quero lembrar para vocês o que aconteceu. Quando eu fui publicar o livro, lá, eles arranjaram aquele povo que estava fazendo a transposição para imprimir o livro. Né? Então, o que se passa? Na hora que vão fazer isso, tinha 4 que estavam trabalhando. Aqueles 4 começaram a discutir na hora do almoço, lá do serviço deles. Aí todo mundo estava interessado naquilo. Antes de publicar o livro, a turma da editora, com o povo todo, me chamou, Valdo, você tem que ir lá, para acalmar o povo, seu livro está criando uma celeuma danada. O tema principal era esse aí, a infidelidade consentida. Era gente danada da vida. Mas como você vai escrever uma coisa dessa? Como é que é possível o negócio dele? Pessoal, sinto muito, a gente tem que colocar os podres para fora para ver se conserta. Vamos ver o que a gente faz. Agora, tentei expor essa situação toda. Uma boa parte deles admitiram lá o negócio, mas falou assim, isso aí é um problema. Agora, quando eu publiquei o livro, eu dei um exemplar para cada um desses que trabalharam lá. Só dos caras que estavam lá na Composer, tinha 4 na ocasião. Isso da Composer, fora a turma da impressão, de que era 2 empresas na história. Pelo que se observa, é mais fácil a mulher abrir mão para que o marido seja não é mais fácil, ou não? Não, nem sempre. Nem sempre. O que eu noto é o seguinte, quem tem mais amor é que faz cede. mais concessão. Faz mais concessão. É quem tem realmente mais amor, mais afetividade. Entende? Aí a pessoa cede, que é o jeito. Porque é muito chato você pensar nessa situação, viu, Cris? É devido ao problema ser falado antes.
Depois que ocorre o processo, aí a vaca Inês está morta, a vaca está fria, vamos voltar à vaca fria, quer dizer, a situação é outra coisa. Mas agora o negócio é prever o que pode acontecer. Essa previsão é que precisa ter inteligência. Isso você não pode deixar de analisar. As coisas ocorrem. O senhor me respondeu agora há pouco sobre a morte dos animais. Pergunta, o senhor disse que eles não têm consciência. Não, eles têm consciência, o que é isso? Então eles nem sabem o que está acontecendo com eles. Não, eles têm consciência, não foi isso que eu falei aqui não. Sei de um caso onde o homem sempre levava uma determinada vaca com um boi que seria morto. No dia em que ele foi matar a vaca, ela viu lágrimas saindo dos olhos do animal. Ele a levou para o pasto e ela morreu de velhice. O que é esse sentimento que eles percebem da morte? É somente instinto de sobrevivência e nada mais? Não, os bichos têm para a percepção inicial. Outra coisa, e o livro, o filme que eu falei do livro aqui, da história lá pois é, o processo é como é que é o negócio? É quem está ao seu lado. Quem está ao seu lado. O processo é bom você ver esse filme. Sempre ao seu lado. É para ver o Akira. Quer dizer, o Akira de você. Outro. Quando um casal se une sem ter noção da multidimensionalidade e chega numa determinada época da vida, entra em contato com todo o processo, mas já estão com uma certa idade e com 3 filhos. Dentro desse contexto, esse casal terá que usar a lei do maior esforço para corrigir os endossos sentimentais irrefletidos, para encaminhar os filhos e ter maturidade para o projeto juntos. Nesse caso, seria uma retomada de tarefa de forma lúcida? Sem dúvida. É o que está acontecendo com muita gente boa que eu conheço, né? Inclusive vocês. Eu não estou falando o nome. Tenho notado há algum tempo que a minha esposa arranja os dentes quando está dormindo. Porém, isso é o bruxismo. Porém, agora o caso se agravou, pois ela se percebe durante o dia com as arcadas dentárias pressionadas, que lhe causa desconforto e pequenas dores nos dentes. Isso pode estar ocorrendo por interferência extrafísica séria ou por causas físicas, não é causa física, que pode estar feito para resolver o problema. Primeira coisa, isso mostra que ela está sob estresse. Se de ver com a causa do estresse, afastar isso aí. E depois ver o que é que pode ser fazer o tratamento. Bruxismo tem muitas causas, mas agora a maioria é que a pessoa está sendo pressionada de algum modo. Primeira coisa, relaxe com ela. Uma coisa boa seria vocês fazer uma viagem. Dá um pulo aqui para você ver as cataratas do Iguaçu. É uma boa. Ajuda. Aqui, ó, na página 88, na exemplologia, o duplo karma veterano. Podia falar um pouquinho sobre a formação da dupla? Duplo karma veterano, a condição da dupla evolutiva de parceiros a partir da meia-idade física. O que você quer? Acho que fica mais complicado, né? Embora tenha os dois. Não, às vezes pode ser até melhor, porque as pessoas têm mais experiência. Mas também já estão cheios de manias, né? Mas vão com calma. Eu preferia ter experiência do que não ter nada. Mania, eu conheço criança que já é maníaco. Por exemplo, o hiperativo é um maníaco. Criança. Karma, grupo karma. Grupo karma. O que você quer? 87, mitologia. O primeiro mito, como é que se faz essa desconstrução? A desconstrução a 2 do mito do amor romântico. Toda a dupla evolutiva, como todo casamento, a pessoa tem que pensar o seguinte: amor romântico é um negócio de lua de mel. Geralmente dura algumas horas ou alguns poucos dias. O processo todo é ter uma amizade sincera entre as duas consciências, que se entreajudam. Elas se entrebeijam e se entreajudam. Vê se me entende. Entre beijos e entre ajudas. Esse aqui é o caminho. Nada de entre tapas. É isso aí que é a situação. Se você for pensar por aí, é a desconstrução do mito do amor romântico. Isso geralmente se dá depois de alguns anos de vida comum. Até lá tem que acabar com tudo. As bobagens todas que existem. Né? As manias, os processos, por exemplo, de hobbies, as viagens que não foram feitas, que a pessoa só pensa
na viagem. Paulo, só para essa tertuliana que mandou a mensagem sobre o negócio dos bichos, o senhor falou do filme, tem um outro filme que eu queria recomendar, que chama Os Camelos Também Choram. É um filme assim que não é um filme americano. Esse aí está de acordo com aquilo que eu estou falando. Justamente. Os camelos também choram. Os camelos também choram. Eu conheço muitos camelos que choram, mas são outros. São aqueles caras que trabalham demais com hora extra. Né? Agora, lá no Rio chamava que estava camelando, aquilo era um problema. Agora é um filme que não é um filme com modelo americano, o filme é passado na Mongólia e os atores são o pessoal local mesmo. Então, os camelos também choram. É para quem gosta de... Tem 2 filmes para ver essa semana. É para quem gosta de cinema, não é todo mundo que gosta desse tipo de filme não, mas vale a pena também. Ótimo. Pode falar, Oswaldo. Aqui na parafatologia, na 4ª linha, você já falou a mega euforização A2 dos parceiros da dupla evolutiva? Como é que é isso? Sim, mas isso precisa explicar? O que você quer que fale? Está tudo muito claro. Vocês sabem o que é mega euforização A2? É tudo óbvio, né? Você já viu, né? Professor, sinergismologia, página 86. Sim. A 3ª linha. O sinergismo entre os duplistas propiciando o sinergismo com os amparadores extrafísicos de função. Quer dizer, aí nós temos 4 consciências entrosadas. 2 aqui, 2 de lá. Isso seria um exemplo de duplismo policármico que o senhor planteia na taxologia? É o que a gente faz força, né? Eu, por exemplo, tenho feito força para chegar nisso aí. Agora, sou eu e a Graça e o enumerador e a chinesinha. Nós estamos tudo lá, entrosado. O enumerador, você sabe, ele é chinês. A chinesinha também é, e eles aparecem como chineses. Há um entrosamento na história, muito sério aí. Entende? Eu sou 40 anos mais velho do que a Graça. Ele deve ser, no mínimo, isso, perante a chinesinha, do jeito que ela aparece, que ele... Nas proexis grupais, se dá, então? Nas maxi-proexis grupais? Não, tem de tudo, né? Agora, o processo nosso aqui é acontecer primeiro com a dupla evolutiva, que seria o ideal, né? Vamos ver o que dá, né? Olha, aqui na página 87, enumerologia. Página 87, enumerologia, o último item. Os níveis do binômio respeito e responsabilidade. Você pode aprofundar, por favor? O processo é o seguinte. Respeitar a pessoa é uma das coisas mais sérias que tem. E isso aí indica a responsabilidade da pessoa. Então, na questão da dupla, uma das coisas mais sérias que tem é você respeitar a outra pessoa, o duplista, ou a duplista. E isso é uma responsabilidade básica do problema. Se a pessoa não tem respeito pelo outro, também a responsabilidade já foi embora, ela é uma irresponsável. Isso é um fato. Você não acha que tem lógica? Observando o duplo karma, respeito e responsabilidade, tem todas. Não dá para escapar disso, não dá para eliminar esse processo. Quem mais aí? Tem mais alguma coisa para vocês falarem? Por que você aqui nesses megas desafios, na 89, você ressaltou tanto residência proexogênica? De um, de outro, de duplista, de ofexista, de... Porque isso tudo aqui muda. Presta atenção. Primeiro, uma residência proexogênica, sem nada. Depois, uma residência proexogênica de 2 duplistas tenepsistas, bolas, já mudou tudo. Depois, de 2 duplistas ofiexistas, bolas, sai de baixo. Depois, de 2 duplistas seres despertos. E ela está perguntando por que é que eu destaquei tanto. Veja. Fisicamente falando... Mas como? Fisicamente falando, tem que ter alguma diferença? Física.
Física. Não é extrafísica. Tem, porque a residência proexogênica, ela muda, né? A parte física ali muda por causa das energias, o trabalho, a assistência. Não, isso é extrafísico, mas e físico? Não, fisicamente também. O que eu estou falando é residência proexogênica com energia extrafísica. Tudo aqui tem energia. Tudo é físico. Não adianta tirar o corpo fora. Não força a barra, não faça negocinho. Eu não estou dando desconto hoje. Não tem jeito. Agora, veja, eu coloquei 4 vezes aqui. Você não acha que tem razão de ser? É, por isso que eu estou perguntando. A maior prova que tem razão de ser, ela já perguntou, implicou. Ela implicou com o negócio, já chamou atenção. É isso que é importante. Isso é a parte didática da história. Já valeu. Grace, eu te agradeço muito o seu questionamento. Foi muito bom, mas eu oportuno continuo e pertinente. entendendo, tá? E pertinente. Ela não quer entender, de jeito nenhum. Paulo, sim. Página 86. Aqui na parapatologia, a 5ª linha de baixo para cima. As avaliações pré-ressomáticas dos potenciais duplistas. Então, estando na internição, quais os critérios que são utilizados para fazer essas avaliações? Estou entendendo aqui que tem várias opções, né? Plano A, opção A, opção B, opção C. Seria bom você ler André Luiz. André Luiz fala muito isso nos Mensageiros e Missionários da Luz. Eu também recebi mensagem dele, faço essas coisas. É o povo que procurava colocar. Nós vamos encontrar na esquina da rua tal com a rua tal, mais ou menos no ano tanto. Tudo isso eles estudaram fora do corpo. Mas veja, estudo é o CRIAS. Você está entendendo? A pessoa faz força, é o ideal. Mas às vezes há tanta coisa que muda. Mas agora, se a pessoa pensar sério, dá certo. Mas isso é para encontrar, mas aqui você está comentando da avaliação pré-ressomática. Pois é, né? então, mas isso é uma das avaliações. Não, eu sei, mas a avaliação... Se a pessoa tem uma ideia dessa, ela tem de outras. Então, mas pelo que eu tinha entendido inicialmente também, de você avaliar, não, aquela consciência é interessante para eu formar uma dupla na próxima vida. Não é isso também? Também pode ser. Que critério que se utiliza nesse sentido? É o critério da prioridade, é aquilo que precisa na hora. Esquece o resto que é secundário, veja o objetivo essencial. Sempre a prioridade evolutiva que manda. Mas você já disse, Valdo, que em geral a gente faz essa combinação com mais de uma, porque pode dar errado. Não, mas é porque nós sempre trabalhamos com um monte de gente. Isso. E outra coisa, a rigor, numa comunex elevada, acaba os casais. Isso, mas... Não há mais sexo. Não há mais homem e mulher. Aí se combinou com mais de um. Quanto mais evoluído, menos homem e mulher. Acabou o macho, acabou a fêmea, acabou o animal, acabou os animais. Acabaram os animais. É do indivíduo direto do grupo. Lógico. Acabou. Então raciocina. Tá, mas aí... Agora, é lógico, todo mundo ama uns aos outros, então é aquele amor conjunto enorme. Isso é que tem muito. Tá, mas aí combina com mais de um. Aí chega aqui e encontra não, com mais de um. Não combina com mais de um, não. Combina com aquele que vai ser o professor dele, combina com o outro que vai ser a mulher dele, combina com o outro que vai ser o pai dele, combina com o outro que vai ser a mãe. Esses é que são os muitos que tem. Tudo é amor. Agora, processo de dupla, quase sempre estão tratando com uma. Vai ver o que vai dar, vamos ver o que é. O essencial sempre é um, se pensa. Senão falta inteligência, né? Senão é tico-tico do fubá, isso é promiscuidade, não é dupla, besteira. Agora, nós fazemos o contato com um monte. Por exemplo, aqui tem uma pessoa que é da época dos meus processos de curso intermissivo. Hoje eu falei com essa pessoa, não, você é do meu povo. Agora, ele já tem mais de 70. Tem ou não tem? Quantos anos são? Pois é. Ele é. Você admite isso que eu falei? Eu admito com satisfação. Olha lá. Ele é o filho da mãe. Isso é que a gente chama um filho da mãe. Você está entendendo? Mas é. É do povo. Não há dúvida que é. Agora, tem gente que chega e fala assim, vem cá, você esteve no meu curso intermissivo?
No caso dele, eu posso falar, não, esse aí eu sei da história. Agora, tudo é um processo de contato, a afetividade nisso. Tudo processo afetivo, grande. Como é que fica? Professor, posso fazer uma pergunta? Fala. Em 86, a sua esposa foi intermediária para me mandar um projeciologia que eu tinha pedido. E no livro chegou, não havia fatura, não havia nada, eu liguei e ela disse que era digamos, um brinde. Não, nós mandamos... O senhor já sabia? Não, nós mandamos centenas de livros. Não, mas o senhor já sabia ou não? Já. É isso que eu queria dizer. Obrigado. É que nós mandamos. Havia um senhor que me ajudou muito nisso aí também, que era o seu José, um português. A minha mulher ajudou demais. O José também ajudou muito. E tiveram outros que ajudaram muito a mandar os livros. Nós mandamos milhares de livros. Foi muita coisa, todo lado. Valdo, aqui, ó. Aquilo que a Grace perguntou sobre as possibilidades, eu sempre ouvi falar no início, que eu entrei na Conscienciologia, que eram 7 possibilidades de duplo. 7. Agora você diz que é uma só? É coisa. Não. Não, deve ser no outro planeta. Qual? Planeta sombrio. Sombrão, é o planeta Sombrão. Não, Sombrão, uma sombra grande. Durante a TENEPS, evoquei uma consim. De início houve bastante exteriorização de energias e veio a ideia de desassédio. Logo depois, a exteriorização parou e ocorreu acoplamento ou a semi-possessão do assediador, que durou alguns minutos, e depois o vi sendo levado pelo amparador. Poderia comentar o fato? É assim que ocorre? Está começando. Agora, o problema é a hora que isso ocorre sem trauma, desdramatizando a possessão temporária. Isso aí é que é o bom. Isso que eu estou falando aqui sobre o choque, ou esse processo do ataque extrafísico, é mais ou menos isso, só que tem que ir mais profundo. Mas é assim mesmo. Quando tem a semi-possessão, que dá ressaca, que a pessoa sente ainda, que aquilo abala, ainda é um processo patológico. No meu caso, por exemplo, não tem mais nada patológico. Quer dizer, o único patológico que tem é a pessoa que precisa de assistência. Mas do ponto de vista da gente, não tem mais nada. Aquilo entra aqui e sai aqui, quer dizer, né? É assim? Página 87, ciclologia. O ciclo, segunda linha, o ciclo encontros, desencontros e reencontros. Você pode dar alguma casuística nesse sentido? Encontros, desencontros e reencontros. Se falar, é só pensar. Casuística. Casuística, você não quer nada, né? Só casuística. Falar de vocês todos, né? Quem quer que tem, como é que é, né? Não, por exemplo, eu tenho aqui com vocês um monte de encontros. Tenho com vocês milhares de reencontros. Entende? O que você quer mais que eu faça? Por exemplo, isso poderia ter ocorrido dentro de uma própria vida? É o que está acontecendo comigo, dentro de uma própria vida. Agora, veja, pensa nas personalidades consecutivas. Olha bem que o negócio é coisa muito mais séria do que a gente pensa, né? Professor Valdo, letra Sim. B. Na página 87, o binômio na última linha, penúltima e última. O binômio ideal, compartilhar amparadores e anular assediadores. Pode explicar um pouco mais como a gente pode estar aplicando isso? Escuta, quando você compartilha o seu trabalho, suas energias, seu tempo, sua vida, seus interesses com amparadores, você está fazendo assistência. A hora que você está fazendo assistência, você está afastando os assediadores. Então, veja, isso aqui é um binômio perfeitinho que a gente arranjou.
Binômio ideal. Compartilhar amparadores e anular assediadores. Esse É o compartilhamento. resumo de tudo que a gente faz. Como é que a gente compartilha com o amparador do duplista? Como é isso? Pergunta para o povo que está fazendo TENEPS. Eles estão compartilhando esse trabalho, energia, serviço, tempo, 50 minutos todo dia com o amparador. É mesmo. É o trabalho assistencial. A interassistencialidade. O que você acha? Não tem jeito de fugir. Qual o nome que se dá para isso? O nosso gosta de falar é partilhar. Agora eu gosto mais de usar compartilhar. Nesse caso, talvez eu não esteja entendendo bem a ideia básica aqui, mas o amparador de função de um dos componentes, um dos duplistas, ele vai também atuar com o outro. Um tenepsista, você acha que ele está assistindo os outros sozinho? Tem sempre um amparador. Sim. E tem que compartilhar toda a energia dele, o serviço, a ideia, o tempo, a dedicação com o amparador. Sim. Agora, ali, o que roda na bateção de corda é o assistido, esse que muda. O amparador está aí, está junto o tempo todo. E como é que é o convívio entre os amparadores dos duplistas? Como é que seria, pode falar um pouco desse contato? É só ver lá, olha lá no processo da TENEPS, manual da TENEPS. Tá. É o que a gente fala. Ela está explicando. Outra pergunta, na página 86, na parafatologia. A terceira linha é a interrelação profunda, as interrelações profundas. Da ficha evolutiva Isso. pessoal. O que é que tem? O seu saldo é igual ao meu? É igual da Mabel? É igual da Magali? Igual do João? Eu penso que deve ser mais ou menos parecido com o do João. Que bom. É um bom sinal. E aí na terceira linha de baixo para cima, os débitos grupo kármicos contraídos conjuntamente a serem resgatados a dois. Isso aí que nós já tocamos no assunto aí. Aí tem a FEP ela tem correlações, ela tem pontos. Tem, tudo igual, mais ou menos os débitos são os mesmos, se dá um jeito. Esses débitos... Erramos no PADD, a 4 mãos pelo caminho, não é isso? Vocês erraram a 4 mãos pelo caminho da evolução. Agora tem que dar um jeito de acertar. Mão na roda, um no outro. Ombro a ombro, braço, mão a mão. Como é que a gente pode fazer a pesquisa para procurar esses pontos de entre as afinidades das tendências. As tendências que têm relação. É só olhar como é que são as pessoas, que aí os dois, um com o outro, e faz ver a ficha conscienciométrica. Aí fica bem claro. É só você procurar a Consciência. É uma instituição que tem aí muito boa, né? Pode te ajudar muito. Tá bom. Vamos a Consciência. Sim. Aqui, página 87, crescendologia. Primeiro item, o crescendo, condição pré-duplista, condição duplista exitosa. Poderia desenvolver um pouco mais aqui na questão pré-duplista, como acertar mais, como ficar mais... O crescendo o quê? Primeiro item. O primeiro. Condição pré-duplista, condição duplista exitosa. A condição pré-duplista é aquela pessoa que fica noiva da outra durante 5 anos e não casa. E fica por aí. Agora, a condição duplista exitosa é aquela que se vê um com o outro, reúne os trapos logo, fica junto e tem uma opção de coisa que faz junto. Então, isso é bem sucedido, exitosa. A pré-duplista tem pessoa que às vezes passa assim, de vez em quando a gente vê aqui a pessoa, né? Estou com 42 anos, até agora não resolvi casar, não vi nada que interessasse. Agora estão falando em duplo evolutivo. Estou começando a pensar nesse assunto. Esse é um pré-duplista. Tá certo? É por aí. Marisa, você quer falar? Fala alto, que a gente vai acabar escutando. Na página 87, numerologia.
Na quarta linha, os graus do binômio intimidade e privacidade. Os graus do binômio intimidade e privacidade. A pessoa mais séria que tem é aquele caso, por exemplo, da mulher que tem inibição com o marido. Está casada com ele faz 15 anos. No entanto, ela não solta um pum na frente do marido. Isso é a técnica da inibição. Isso eu falava no meu curso de sexo somático. Não, pensa bem no que é que não tem. Se o negócio é assim, como é que é? Só faz sexo no escuro. Ou se não com roupa. Eu vi que tem outros itens. Tem muita besteira nisso. Então, veja, não pode ter, tem que ter uma intimidade de conhecer tudo. Tem um casal que chegou com isso e estava com muita dificuldade. Agora, o que era engraçado é que nesse caso não era só a mulher, o homem também tinha problema. Então, o que acontece? Eu falei com eles para os dois irem e tirar a radiografia dos corpos, de um e de outro, e mostrar o que tinha dentro. Assim, ó, se eu agora já sei os seus intestinos, eu agora posso ver o que tem de fora. Foi a saída. E você sabe que eles acabaram fazendo isso mesmo. Agora, você tem que tirar a radiografia de intestino, ver o que tem, e ver o bário, aquele negócio todo para ver como é que é, ver as alças, para ver todos os gurgumilhos mais, os últimos que tinha, porque não tinha mais depois desse mesmo. Ver a ampola retal. Eles tiraram a radiografia, por incrível que pareça. E andaram melhorando depois. Mas é uma saída. Mas vocês estão vendo a naturalidade desse processo de inibição. Né? Professor, página. Onde é que página 87. Desculpa, quer perguntar? 87, pode falar. Em antagonismo. O antagonismo, amizade, namoro, amizade, paixão, afeição realista, paixonite aguda. Os 4. Ela quer resolver o negócio todo uma vez só. Amizade, namoro, amizade, paixão, afeição realista, paixonite aguda. É isso aqui? É. O que você quer? Aqui não precisa falar nada, tá tão óbvio. O que é que vocês querem que eu fale? Tem alguma coisa? Alguém quer? Você quer depor nesse tribunal? Auto-evidente. É auto-evidente. Pois é, auto-evidente também na cara. Eu já coloquei vários para não deixar nada obscuro, né? Para a coisa ficar clara. O que você queria? Voltando àquela questão da ciclologia, dos encontros, desencontros e reencontros, uma vez você comentou até do livro da Lili Marinho, sobre ela com o Roberto Marinho. Você até colocou que isso seria até um exemplo de dupla, né? Quer dizer, se encontraram na juventude. Ela dessomou agora. Foi agora recente. Ali se encaixaria isso aqui, né? Porque eles tiveram a vida deles, depois já... E ela casou com Horácio, aquele negócio. Você sabe que eu tive algum contato com ela, por causa do meu negócio lá no Rio. Consultório? Eu conhecia. Mas eu evitava as coisas do processo dela. Então. Naquela ocasião, ela me falou que tinha 5 fazendas que o Horácio deixou para ela. É verdade isso? Eu nem sei, depois não quis estudar. Agora, ela era uma senhora personalidade. Eu não sei o que ela fez depois, eu não acompanhei porque eu comecei a viajar muito, me perdi na história. Mas eu penso que ela deve ter feito muita coisa boa com as questões do Roberto Marinho. Porque o Roberto Marinho era muito dinheirado, dinheirista, aquele negócio. Agora ela andou fazendo coisa de assistência, eu sei. Então, agora... E ela gostava também do processo cultural, mexer com o processo de educação. Agora, o caso deles, grande mulher, eles não tiveram um relacionamento na juventude, se encontraram antes, mas acabou que cada um teve que... Mas é o negócio. São os atravessadores. E o Horácio Carvalho também era um grande cara, fez uma opção de coisa também. Mas esse seria... Casou com ela. Esse seria um caso, até certo ponto, de atravessadores também? É o caso de perguntar, né? Para eles. Mas é que do jeito que são os dois, do jeito que foram, aqueles anos todos, e outra coisa, já juntaram uma certa idade. Isso. É um negócio sério isso aí. É um caso para pensar.
É um bom estudo de caso. Agora, quase sempre isso ocorre, Bosch, não é por causa do desencontro, não. É porque eles conseguiram acertar as coisas até chegar naquele ponto. Mereceram como um extra. Entendeu? Um extra. Pensa no extra. Isso aqui é importante. Então, antes eles tinham que resolver algumas coisas. Resolver aquilo para chegar lá. Então, nesse caso aí, eu não ponho a mão no fogo, porque eu não sei nem de um lado nem do outro, preciso saber. Eu só sei que ela, como personalidade, era uma pessoa respeitável. Uma opção de coisa. Então, essa junção deles mais para o final da vida de ambos seria tipo uma premiação, Seria o coroamento, a culminação, o coroamento, a cereja do bolo. A opção de coisa nesse sentido. É o pináculo da situação. Entende? A cume. Às vezes tem disso. Essas coisas ocorrem mesmo. Eu já vi isso. Em alguns casais, situação, tem disso, sim. Agora, nesse caso aí, que eram pessoas muito públicas, muito notórias, de muito poder social, poder social sério. Isso é terrível. Escuta, o Roberto Marinho foi o maior presidente da República. Ele é que durou mais tempo, foi a maior gestão de dirigir o Brasil, foi a do Roberto Marinho. Então, isso tudo tem que pensar. Uma outra coisa, ele tinha uma blindagem dele, era um pouco assim material, mas tinha essa física. Ele que foi o cara que eles me pediram para sair do corpo na década de 70. Eu fui lá e não tinha jeito de entrar. Está tudo blindado. Agora, ele falava para o povo que, não, se um dia eu morrer, porque possivelmente eu não vou morrer, ele falava só para chatear o povo. E foi com 99 anos. Pois então, ele viveu quase centenário. Ele tinha certeza que ele ia viver muito. Então, Valdo, se chegou como hipótese, uma condição de Não, agora você pensa bem, ele falar, se um dia eu morrer, mas eu considero essa hipótese um pouco remota. Essa é terrível. Então, se essa hipótese for por aí, que é a questão de foi um coroamento, até certo ponto o saldo de ambos ficou positivo. Foi, mas eu acho que o saldo dela é superior ao dele. Como já de somário, a gente pode falar isso. Ela eu conheci. O saldo dela é superior ao dele. Mesmo com todas as coisas que ocorreram, mesmo nesse epílogo, isso aí é um epílogo, mesmo nesse epílogo, o dela eu acho mais a favor, que os processos dele. Isso tudo tem que levar em consideração, dentro dos processos que tem aí. Tem outra saída. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje foram 61 assinaturas no livro de presença, 42 perguntas presenciais, 18 perguntas respondidas online, 23 votos presenciais, 9 votos online. Hoje temos 3 recados. Laís, Tenepsograma, João Paulo, com 5 baia mensal, Loja, balanço existencial. Boa tarde a todos. Eu estou aqui em nome do IPC para convidá-los para o Tenepsograma, o curso do professor Mário, onde vamos fazer um levantamento realista das tarefas energéticas pessoais, objetivando a melhoria da assistencialidade interconsciencial prestada. O curso se realizará no Discernimento, nos dias 26 e 27 de março. Maiores informações poderão ligar no 045-2102-1448. Obrigada. Boa tarde, eu venho aqui falar sobre o curso com 5 baia mensal. É o curso da Conscius, sendo realizado mensalmente, para a pessoa poder participar, já poder se planejar, tanto os cognopolitas quanto as pessoas que vêm fazer cursos aqui em Foz. Nesse mês de fevereiro, o curso vai acontecer no dia 5, num sábado. Então o curso tem 10 vagas, 10 participantes, 10 alunos, só que 3 sorteios, apenas 3 sorteios de Consincobai. É um curso mais rápido, ele dura um período de 5 horas, vai das 15 às 20 horas no sábado, com esses 3 sorteios. Mas quem não é sorteado também participa do curso, todo mundo sai ganhando, vale muito a pena. Então, em fevereiro vai ser no dia 5, sábado. E em março, quem vier para Foz também, vai ter o balanço existencial. Quem vier pode fazer também no dia 4, que é uma sexta-feira, imediatamente
antes do balanço existencial. O curso custa R$ 60, pode ser feito aí por telefone, para quem não é de Foz, por telefone, ligando para o CAEC, pegando mais informações e fazendo as inscrições. Ok? Obrigado. Olá, pessoal. Voltando aqui para fazer uma retificação a respeito da data do Tenepsograma, será no dia 26 e 27 de fevereiro. Obrigada. Pessoal, boa tarde. Nós gostaríamos então, já foi mencionado aqui, convidar vocês para o curso Balanço Existencial, que ocorrerá entre os dias 5 e 8 de março, agora no período do Carnaval. A proposta do curso é ajudar a pessoa a fazer um balanço da vida dela, um verdadeiro inventário dos seus acertos, erros, conquistas, realizações, omissões, e a partir daí então estabelecer um saldo. Dentro do contexto do verbete de hoje, nós convidamos as duplas para fazerem o balanço juntos e estabelecerem justamente esse balanço existencial, incluindo aí as duplas evolutivas. Então, contamos com vocês e até março. Obrigado. O verbete eleito para amanhã é autovinculação cognopolitana, especialidade em sociologia. Obrigado e boa tarde a todos.